Eu quero ler Atos 2:39, vamos ler a palavra de Deus quando ela diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto o nosso Deus e Senhor chamar. Amém, amém. E amém. Queridos irmãos, eu prometo não me alongar muito. Vou tentar ser o mais conciso possível aqui, mas eu quero pregar subordinado ao tema, porque eu creio na atualidade dos dons. Porque os irmãos estão orando por muitos motivos, mas sobretudo para que Deus derrame um renovo, derrame um avivamento, e esse ano seja um ano de muitos batismos no Espírito Santo e no poder de Deus. Eu sei que essa oração é uma oração legítima, é uma oração verdadeira, é um real desejo e uma real ânsia desta igreja, e Deus sabe honrar os seus filhos quando estes clamam, sobretudo por clamores autênticos e genuínos. E eu quero então falar um pouco sobre isso, porque cremos na atualidade dos dons. E eu quero começar à guisa de introdução dizendo que a Bíblia, ela fala de dons, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a Bíblia fala de pelo menos 4 tipos, 4 espécies, 4 classes de dons. O primeiro tipo de dom que a Bíblia fala são os chamados dons naturais. Os dons naturais são características pessoais que uma pessoa desenvolve ao longo da vida. São vocações, são inclinações, são dotações, são instrumentalizações que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, a partir da nossa família, a partir do contato com os nossos pares na vizinhança, a partir do convívio escolar, a partir da entrada e do ingresso no mundo profissional, ao longo da nossa trajetória. Todos nós vamos adquirindo habilidades, vamos adquirindo destrezas, vamos adquirindo traquejos, e estes são os chamados dons naturais. Agora a Bíblia também vai falar de um outro tipo de dom, os chamados dons espirituais. Esses dons espirituais, eles são só para a igreja, são para aqueles que são salvos, aqueles que são lavados, aqueles que são remidos, aqueles que são perdoados, aleluia, e aqueles que são reconciliados com o Senhor. Para aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro imaculado, que foi morto, mas ressuscitou. Para aquele que é crente, porque o Senhor Jesus diz que o mundo não conhece o Espírito Santo e não pode receber o Espírito, mas a igreja, os discípulos, o povo de Deus, a lavoura de Deus, o edifício de Deus, a noiva de Cristo, a santa igreja do Senhor, esta recebeu o Espírito e esta conhece o Espírito, e o Espírito semeia para a igreja dons espirituais, dons de línguas, variedades de línguas, interpretações de línguas, dons de sabedoria, palavra de ciência, dom de profecia, dom de maravilhas, dom de cura, dom da fé. A palavra de Deus fala de um rol de dons espirituais. Deus deseja que todos aqui desenvolvamos os dons espirituais que nós temos recebidos de Deus. A Bíblia também vai falar de um terceiro tipo de dom,
os chamados dons ministeriais. Os dons ministeriais estão elencados na palavra de Deus ao longo de toda a Bíblia, mas eles são muito mais elaborados no período e no texto neotestamentário do Novo Testamento, quando a palavra de Deus vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas e doutores. E além desse texto de Efésios 4:11, a palavra de Deus vai falar que Deus também chamou alguns para cooperadores, outros para missionários, outros para trabalhar na vocação episcopal, no ancianato, no presbitério, ou seja, existem muitos dons ministeriais que a igreja tem à sua disposição. Esses dons são exclusivos para a igreja, não são dons dados a todos. Dentro da igreja, Deus seleciona alguns homens e semeia entre esses homens esses dons ministeriais. Por isso que na Assembleia de Deus nós temos um organograma ministerial com cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Algumas igrejas têm pastoras, missionárias, tem também diaconisas e assim por diante. Ou seja, são dons ministeriais, e as escrituras sagradas falam que Deus, ele derrama sobre a igreja dons. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele morreu e ele desceu às profundezas mais baixas, levou cativo o cativeiro, e a Bíblia diz que depois ele subiu ao céu, e então ele deu dons aos homens, ele deu dons à igreja. Jesus é quem dá dons à igreja. Se alguém prega, prega porque Jesus o legitima para isso. Se alguém canta, canta porque Jesus o legitima. Ele mesmo disse: sem mim nada vocês podem fazer. O apóstolo São Paulo vai dizer que Cristo é tudo em todos. Se estamos aqui é por causa dele, é por ele e é para louvor do nome dele. E a Bíblia vai falar também de um outro tipo de dom, que são os dons de serviços. Os dons de serviços vão estar arrolados, sobretudo ali em Romanos, capítulo de número 14, quando Paulo vai falar que alguns receberam o dom de gerenciar, de presidir, e devem fazer isso com muito respeito e com muito zelo. Outros receberam a chamada, o dom, a vocação, a habilidade, receberam de Deus o chamamento para exercerem o ministério da pedagogia cristã, do ensino cristão, e Paulo diz que esse deve ser dedicado. Deus nos chamou para ensinar. Eu sou um pregador pentecostal, mas eu também sou um ensinador. E um dia alguém perguntou qual é a diferença entre pregar e ensinar, entre um culto de pregação e um culto de ensino. E eu me baseei em uma obra de alguém que foi pastor da abadia de Westminster, na Inglaterra, chamado David Martyn Lloyd-Jones. O David Martyn Lloyd-Jones foi capelão da rainha inglesa, da realeza e da monarquia inglesa, e ele foi pastor em Westminster por 30 anos. E um dia perguntaram para ele isso, e ele, numa das suas obras chamada de pregação e pregadores, o David Martyn Lloyd-Jones, ele fala da diferença entre o que é pregação e o que é ensino. E ele diz que o que diferencia uma pregação de um ensino é apenas o ritmo e a entonação da voz e a velocidade da fala. Porque o ensino, ele é mais concatenado, ele é mais lento e ele é mais pausado, enquanto que a pregação, sobretudo no ambiente mais carismático e pentecostal, como o nosso, ela é mais fervorosa, mais animada, com fala mais rápida e com resposta também mais emergente por parte da igreja.
mas alguém perguntou, por que o senhor disse que é assim? Aí ele diz, porque o conteúdo da pregação tem que ser um ensino, e o conteúdo do ensino tem que ser ensino. Não importa se você prega, se você canta, se você ora, ou se você ensina. Você que é ministro de Deus e que foi dada a você a tribuna, você precisa ensinar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não ensinar as suas ideologias, os seus achismos, as suas impressões, as suas opiniões, porque nada disso vale. Nós estamos aqui para dar voz, única e exclusivamente, à palavra de Deus, para ecoar a palavra de Deus, ecoar a palavra de Deus, ecoar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que nesse trabalho de semear a palavra, Deus vai preparar os corações, e a palavra encontrará corações férteis, corações receptíveis, corações desejosos de receber a palavra. Às vezes você vende o seu conteúdo barateando aquilo que você tinha que ensinar para você agradar o público, para você fazer seu nome. Você engana os outros e é enganado, porque o Senhor vai te cobrar a respeito da responsabilidade que nós temos de ensinar as pessoas. Se as pessoas andarem por caminhos escusos, que elas mesmas respondam por si, mas nós fizemos a nossa parte, expusemos, como disse Paulo, ao responder depois de 3 anos estando lá na Ásia Menor, quando ele se despedia dos irmãos de Éfeso, em Atos 20, lá na região de Mileto, Paulo abraçou os presbíteros e na sua palavra derradeira ele disse, eu não deixei de vos dar nada de todo o conselho de Deus. Ele diz, eu entreguei tudo, eu entreguei tudo, eu entreguei tudo. Tem irmãos que sonegam, guardam para si, mas tem aqueles que abrem a boca e falam da palavra. Aleluia, e tem aqueles que recebem a palavra. Quem recebe a palavra, levante a tua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Agora a Bíblia, ela fala também que além de existirem os dons, a Bíblia diz que os dons são para hoje, os dons são para nós, os dons são para a contemporaneidade, os dons são para os dias contemporâneos, para os dias atuais. Mas nós sabemos que existem algumas igrejas cristãs, protestantes, evangélicas, no Brasil, onde tem irmãos que não acreditam nos dons. Eles não acreditam nos dons, não no sentido de não acreditarem nos dons. Eles não acreditam que os dons são para hoje. Eles até acreditam que outrora Deus fizera, outrora Deus manifestara, outrora Deus realizara, mas hoje não mais. Então eles dizem que cessaram os dons. E estas igrejas criaram um grupo chamado de o grupo dos cessacionistas. E eles são chamados de cessacionistas porque eles creem na cessação dos dons, ou seja, que os dons cessaram, que aconteceu no livro de Atos, ficou no livro de Atos, que aconteceu na igreja primitiva e ficou na igreja primitiva. E estes irmãos que são cessacionistas, eles formam uma classe de cristãos reformados, de cristãos evangélicos, de cristãos do movimento gospel. Mas eles também, além de formar uma classe, eles formam determinadas igrejas, determinadas denominações. E além deles estarem presentes nesta classe e nestas denominações, lamentavelmente, eles estão presentes mesmo no reduto dito pentecostal. Antigamente, a igreja pentecostal era mais quente, fervorosa, era mais incendiada, mais viva, respondia com maior tranquilidade. Mas esses pensamentos e estas influências cessacionistas entraram nos nossos arraiais, nos nossos redutos, e hoje é muito comum, mesmo nos círculos mais pentecostais, quando a igreja professa o pentecostalismo, quando canta-se hino pentecostal, e até quando fazem campanhas
em torno de temas que são próprios do pentecostalismo, existem aqueles que não acreditam, eles são os chamados cessacionistas. E é interessante que os movimentos cessacionistas, eles criaram uma espécie de fundamento teórico, de fundamento racional, para tentar explicar por que não creem mais na atualidade dos dons. Por que não creem mais que o batismo é para hoje, que o poder é para hoje, que a glória é para hoje, que o renovo é para hoje? E aí eles vão desenvolver toda uma teoria, toda uma teorização a respeito disso. E geralmente essa teorização se funda em alguns pontos que eu vou rapidamente trazer aqui. Em primeiro lugar, os cessacionistas vão dizer que não acreditam na atualidade dos dons, não acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo, não acreditam que uma pessoa pode falar em línguas estranhas hoje, porque o Pentecostes foi apenas para coroar Jesus Cristo. E aí, tão logo o Pentecostes acontece coroando a vida de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo, logo o Pentecoste cumpriu a sua função, que era coroar o ministério, a vida, a pessoa e a obra de Cristo. Então eles dizem, não é para nós hoje, porque o Pentecostes veio para coroar Cristo, como uma coroa, como um fruto, como um laurel, como um troféu, como uma medalha, como uma premiação pela vida, pelo exemplo, pela morte, pela biografia de Cristo Jesus. Então, eles dizem, o Pentecostes serviu para coroar Cristo, e como Cristo já está coroado, então não precisa mais do Pentecostes, Deus não derrama mais Pentecostes. Em segundo lugar, eles vão dizer que o Pentecostes, ele não se repete, e não se repetiu, e não se repetirá, porque ele seria apenas para validar o ministério dos apóstolos. Então, aqueles que teorizam, aqueles que raciocinam, aqueles que dogmatizam, aqueles que ensinam a respeito do cessacionismo, vão dizer que o Pentecostes, ele não se repete. Por quê? Porque o Pentecostes, o evento do batismo do Espírito Santo e do derramamento de dons de Cristo para a igreja, aquele evento, ele só aconteceu para validar o ministério apostólico, ou seja, aquilo é restrito, aquilo é reduzido, aquilo é mitigado, aquilo é fechado, única e exclusivamente para os apóstolos, ou seja, somente os apóstolos receberam estas marcas, esse poder e esta autoridade, e ninguém mais das gerações dos cristãos recebeu. Eles vão dizer, em terceiro lugar, que o Pentecostes não é para nós hoje, os dons também não, as manifestações espirituais não. Em terceiro lugar, porque seria o Pentecostes que aconteceu em Atos 2, única e exclusivamente para marcar com milagres o início da era da graça. Ou seja, a graça começa mesmo em Jesus, a graça começa mesmo com a igreja. E para marcar o início do tempo da graça, da dispensação da graça, a era da graça, Deus derramou um milagre extraordinário lá em Atos. Mas agora essa graça já está disponibilizada a todos e não precisa mais receber o batismo no Espírito Santo ou os dons espirituais. Eles vão ainda argumentar, em quarto lugar, que apenas os apóstolos, no livro de Atos, fizeram milagres, e nenhum dos irmãos. Eles vão dizer, olha, se nós fizermos uma análise, uma dissecação, uma exegese, estabelecendo um processo hermenêutico, no livro de Atos, nós não vamos encontrar, segundo a teoria deles, irmãos comuns fazendo milagres. Ou seja, quem vai fazer milagre são só os apóstolos. Então, Deus só deu poder, Deus só deu dons, Deus só instrumentalizou, Deus somente capacitou os apóstolos. Ninguém mais foi capacitado além dos apóstolos. Eles vão dizer ainda, em quinto lugar,
que a história da igreja, ela não registrou, por meio das penas dos biógrafos, dos historiadores, daqueles que compuseram as narrativas históricas da igreja, a história da igreja não registrou, ao longo do seu percurso, do seu curso, do seu hiato, e do seu tempo, e do seu desenvolvimento, e não registrou manifestações pentecostais. Ou seja, não houve, ao longo dos 2000 anos da história da igreja, manifestações espirituais, dons sendo derramados, avivamentos e também renovações espirituais com a manifestação de dons. E por causa disso, eles dizem que estes dons não são para nós e nem para a igreja histórica, mas são apenas para os irmãos de Atos. E por fim, eles vão dizer que não há dons para nós hoje. Não há, e a igreja precisa receber única e exclusivamente os aspectos morais da palavra de Deus. Esses dias eu estava dando aula num seminário e eu peguei uma das matérias, a matéria de angelologia, e o comentarista é um pastor de uma destas igrejas cessacionistas, e ele chegou a dizer no livro que não havia anjos, ou seja, ele diz que não há manifestações angélicas nos dias atuais. Vejam, ele não nega só os dons, mas ele nega também que existam anjos à disposição da comunidade de fé, do povo de Deus, da Assembleia dos Primogênitos, da igreja e do povo eleito pelo Senhor. Então, os cessacionistas, eles dizem: os dons não são para nós hoje, por todas estas teorizações que eles vão trazendo aqui. Mas a palavra de Deus, ela não afirma isso. A palavra de Deus, ela afirma que os dons são para nós hoje. A palavra de Deus, ela traz de forma categórica que nós podemos buscar o batismo no Espírito. Nós podemos buscar os dons espirituais, os dons ministeriais. Nós podemos buscar os dons, aleluias, de serviço. Nós podemos desenvolver os dons naturais, porque Deus tem dons para a igreja ainda hoje. Ainda hoje. E ainda hoje. Eu vou trazer aqui alguns argumentos de por que nós podemos dizer, ao contrário e ao revés do que dizem os cessacionistas, nós podemos afirmar categoricamente que há dons para nós hoje. Por que é possível dizer que há dons para nós? Algumas razões, ei-las. Primeira, nós podemos dizer que há dons para nós, em primeiro lugar, porque esta foi uma promessa de Deus para a igreja. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 2, versículo 39, e eu queria que essa comunidade lesse comigo, comendo as palavras e percebendo que essa promessa, ela não está distante de você, ela não está distante desta comunidade, ela não está distante de cada um de nós, mas essa promessa tem a ver com cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada senhor, cada senhora, cada pessoa que está aqui. Aleluia, é amparada, é alcançada por essa promessa. No 3, leiamos juntos, 1, 2, 3. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Calma aí, a vós. Quem são estes que estão incluídos no a vós? Aquela comunidade para quem Pedro está falando. Essas promessas dizem respeito a vós, aquela comunidade do primeiro século. Mas o texto continua, leiamos essa segunda parte. A vossos filhos. Quem são os filhos? A geração dos apóstolos, os descendentes, não é isso? Os filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos e assim sucessivamente. Os netos, bisnetos, a descendência, os filhos também seriam alcançados por essa promessa. Continuemos lendo a outra parte, no 3, 1, 2, 3. E a todos os que estão longe. Aqui mostra uma universalidade desta promessa. Essa promessa não está adstrita, reduzida a Jerusalém. Ela está também envolvendo, abrangendo
todo ponto geográfico, aonde tiver uma referência geográfica no mundo e fora dele, essa promessa tem a ver, porque os que estão perto e os que estão longe, essa promessa tem a ver com os que estão longe. Mas aí vamos ao último ponto, que aí nós nos enquadramos, no 3, 1, 2, 3, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Oh glória, essa promessa é para a igreja primitiva, sim, é para a igreja de Jerusalém, sim, é para os descendentes dos apóstolos, sim, mas essa promessa, ela é transbordante, ela é abundante, ela chega aqui e ela nos alcança. Essa promessa nos alcança. Essa promessa diz respeito a tantos outros quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se há um chamado por Deus, essa promessa diz respeito a você. Você foi chamado por Deus, você foi eleito por Deus, você foi salvo por Deus. O Senhor tem feito um trabalho na sua vida de libertação, o Senhor tem feito um trabalho de salvação na sua vida. Então você é chamado. Se você é chamado, essa promessa diz respeito a você. Essa promessa diz respeito a tantos quanto o Senhor chamar. Segundo lugar, por que nós cremos? Porque o próprio Senhor Jesus falou que o Espírito Santo, de forma completa, estará com a igreja. E aí nós temos vários textos, mas eu vou ler aqui João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. E eu queria que você lesse aquelas duas últimas palavras que eu não li. Esteja convosco para sempre. Não é um tempo que esse Espírito atuará na igreja, ele atuará para sempre. Enquanto houver igreja na terra, haverá atuação do Espírito Santo sobre essa igreja. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e ele estará em vós. Oh glória! Ele habita convosco e ele estará em vós. Ele habita convosco e ele estará em vós. O Espírito está em nós em 3 dimensões. A primeira dimensão que o Espírito age em nós é nos dando vida. Se você pode inspirar e você pode respirar, isso é porque o Espírito de Deus te sustenta. Antigamente os homens morriam por causa da falência renal. A medicina evoluiu e os homens passaram a morrer por causa da falência cardíaca. Atualmente, na Organização Mundial da Saúde, um homem morre com a falência cerebral. Mas espiritualmente, biblicamente, o homem não morre por causa da falência renal, da falência cardíaca ou da falência cerebral. O Salmo 104, 29 diz que o homem vive enquanto Deus mantiver no homem o Espírito de Deus. Mas o texto lá do Salmo 104, 29 diz assim: tão logo Deus recobre o seu espírito, a vida do homem se vai. Você não é vivo porque tem suficiência renal. Você não é vivo porque o seu coração está batendo. Você não é vivo porque tem atividades neurológicas, as sinapses mentais estão plenas e ativas. Não! Você é vivo porque o Espírito de Deus te sustenta. Se há vida, é porque o Espírito de Deus nos sustenta. O apóstolo São Paulo, em Atos 17, ele diz: nele vivemos, existimos e nos movemos. Se você se move, se você caminha, se você fala, se você trabalha, se você desenvolve, mesmo que você nunca atribua a Deus, você não é um saco de moléculas, você é alguém sustentado pelo poder do Espírito. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a mão, levante a mão. Levante a face, levante a voz. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. O Espírito nos sustenta vivo. É o Espírito. Agora o Espírito age em nossa vida numa segunda dimensão. O Espírito age nos dando salvação. E aqui está o chamado selo no Espírito. Ser selado pelo Espírito, conforme Efésios 1,13, é exatamente
você receber a palavra do Evangelho, crer em Cristo, e então você é selado. E você recebe um penhor, que é o Espírito de Deus na sua vida. Então, essa é a segunda dimensão da ação do Espírito na nossa vida. Se você já é salvo, é porque o Espírito agiu em você. É o Espírito que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vem a Cristo se o Pai não trouxer, e o Pai traz através do Espírito. Então você só está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. O Espírito de Deus te guiou. O Espírito de Deus se moveu sobre você. É um erro nós pregadores dizermos: ganhei 10 almas para Jesus. É uma bobeira. Falamos isso por vaidade barata, porque quem ganha não somos nós, quem convence não somos nós, quem dobra os corações e inclina o homem diante de Cristo é a ação poderosa do Espírito de Deus. Quantos aqui já cederam para o Espírito? Levante a mão. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora, o Espírito de Deus, ele trabalha numa terceira dimensão. Você está vivo, o Espírito está em você. Você já é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você é selado. O Senhor conhece os que são seus. No dia do arrebatamento você será chamado. Está tudo bem. Se você quiser ficar nessa dimensão, Deus vai te respeitar. Mas o Espírito trabalha numa terceira dimensão. O Espírito trabalha não só nos fazendo viver, não só nos salvando, mas também nos revestindo de poder e de dons e de habilidades espirituais. Se você é daqueles crentes que se basta com o primeiro degrau, Deus respeitará o seu desenvolvimento. Se você é o indivíduo que se basta com o segundo degrau, Deus vai respeitar o seu desenvolvimento. Mas se você quiser subir um pouco mais, Deus tem mais para você. 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 O anjo media 1000 côvados e dizia para Ezequiel: entra. As águas davam lá no tornozelo. O anjo media mais 1000 e chamava. As águas davam nos joelhos. O anjo media mais 1000 e chamava. As águas deram nos lombos. Aí o Ezequiel falou: acabou? Aí o anjo disse: se você quiser, acabou. Mas se você quiser, eu vou medir mais 1000. E você vai entrar em águas que não se podem passar com os pés no chão. Você vai ter que mergulhar na ação de Deus. E aí o Ezequiel falou: pode chamar. E ele chamou mais 1000 côvados. E o Ezequiel entrou. E ele disse: e ali as águas eram muito profundas. Tem gente que fica no raso, no ralo, no líquido, no fluido. Mas tem gente, queridos irmãos, que o aprofunda. E se você aprofundar, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Pega na mão desse irmão e olha no olho dele, por gentileza. Eu brinco sempre que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, não deve, não vai pedir dinheiro emprestado. Então dá uma olhada para esse irmão, aleluia, e diz: Deus espera muito mais de você. Diga: Deus espera muito mais de você, porque Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para você. Se você quiser ficar nesse patamar, nessa efemeridade, nessa pequenez, nessa limitação, nesse tolimento, você fique. Mas se você quiser mais, Deus tem mais. 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 Deus tem mais para você. Agora, por que nós cremos? Em terceiro lugar, eu já estou indo para a conclusão. Porque a palavra de Deus diz em Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, que no final dos tempos haverá um derramamento especial do Espírito Santo. E eu queria ler com os irmãos esses textos. No 3, 1, 2, 3. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas, naqueles dias, eu derramarei o meu espírito, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você faz uma análise do nosso tempo, nós estamos em 2026, janeiro de 2026. Quando você olha, você chega à conclusão de que esse nosso tempo pode ser caracterizado como um tempo do fim ou não? Você acha que estamos mais próximos ou estamos mais distantes da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja? Como é que você vê? Nós estamos mais próximos ou mais distantes do fim? Naturalmente, nós estamos mais próximos do fim. Nós teríamos aqui que usar boa parte do tempo para falar das evidências do fim, que são características dos nossos dias. Porque nós estamos vivendo no tempo do fim. E no tempo do fim, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh glória, 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 oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O início dos espetáculos são melhores ou o final dos espetáculos são melhores? Se você fosse um diretor de Hollywood, ou se você fosse um diretor de um teatro na Broadway, você colocaria o ápice para o início ou o ápice para o final? Porque se você der tudo no início e não tiver nada para o final, no meio você perde a turma. Mas todo mundo sabe que o último ato é o mais nobre, mais seleto de todos os atos. Deus reservou coisa grande ainda para esta última hora. Fala para esse irmão, ainda antes do apagar das luzes, Deus vai surpreender a todos nós. Deus vai surpreender a terra. Ele vai surpreender a igreja. Quem acredita, levante a mão, levanta a face, levanta a voz, abre a boca, porque o Senhor está no controle de tudo. Antes do último ato, Ele ainda tem algo extraordinário a fazer. Outra razão por que nós cremos é porque em Atos 1:8 o Senhor Jesus disse que só tem uma forma de nós sermos testemunhas de Cristo. O texto diz assim, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Nós só podemos ser testemunhas se formos cheios de virtude. Eu creio que o Senhor vai derramar virtude sobre nós, porque é o único jeito, é a única forma, é a única possibilidade de conseguirmos esse status, desenvolvermos com galhardia e com denodo essa posição tão nobre que é de sermos testemunhas de Cristo. Os irmãos têm ouvido falar que na Nigéria as igrejas estão sendo perseguidas atualmente? Sim ou não? Algum irmão que está ouvindo falar? Não. Depois você dá um Google e pergunta assim para o Google, como que está a igreja evangélica cristã na Nigéria? O Boko Haram está queimando as igrejas, e muitas igrejas são queimadas com os cristãos vivos. Coloca os cristãos lá, fecham as portas e queimam os cristãos. E sem teatralizar aqui, isso está nas manchetes, isso está nos tabloides. Quando você abrir os sites de notícias, você vai ver lá. Tem muita igreja, ou a maioria das igrejas, quando fecham as janelas com tábuas para colocar fogo, eles não encontram um bando de covardes, amedrontados, desesperados para sair. Eles encontram homens e mulheres que dobram os seus joelhos e dizem,
coloquem fogo, porque enquanto o fogo vai pegar lá fora, o Senhor vai nos visitar com o seu Espírito aqui dentro. Só tem um jeito de ser testemunha: se for cheio do Espírito. Se for cheio do Espírito, se for cheio do Espírito. Eu estive agora pregando lá na Espanha e eu achei uma coisa maravilhosa em Madrid. Cheguei na casa do pastor, ele me pegou no aeroporto, aí nós fomos para a casa dele, depois fomos para a igreja. E quando nós estamos a caminho da igreja, eu fiquei achando que não tinha igreja. Eu disse: aqui em Madrid não tem igreja. Por que eu não ouvi aquele louvor? Porque aqui no Brasil a gente ouve louvor até em bar. Esses dias eu passei e fui pregar numa igreja, passei na frente do bar lá no Califórnia, em Barueri, e aí estava tocando dentro do bar: entra na minha casa, entra na minha vida. Eu achei interessante. E tinha um bêbado lá com um copo de cachaça cantando, ele cantava bem. Então, aqui é assim, mas lá na Espanha não é assim. Lá você não vê, dá a impressão de que não tem igreja, de que não existem testemunhas lá. Aí o pastor disse: vamos para a zona industrial, onde é liberado fazer culto. Aí nós fomos para a zona industrial, chegamos lá, um monte de empresas. Aí ele disse assim: aqui aí está a igreja. Eu olhei, tinha uma placa de uma empresa. Aí nós entramos assim numa porta, por um lado entrava para a empresa, por a outra porta tinha uma porta de ferro. Nós entramos, tinha uma escadinha, nós descemos. Quando nós chegamos lá embaixo, eu encontrei um monte de salas, de um lado e do outro, e os jovens, os adolescentes, os irmãos e as irmãs, estudando a palavra de Deus. Aí eu entrei com o pastor para a sala dele, tomei um café. Quando eu saí e cheguei na igreja, a igreja estava lotada. Debaixo de todas aquelas camadas de concreto, de todas aquelas camadas de secularismo, numa Europa pós-moderna, existem testemunhas do Espírito, existem testemunhas cheias da presença e da glória do poder de Deus. Nós falamos hoje de uma Europa pós-moderna e de uma Europa pós-cristã. Eu fui agora para Portugal, aí eu estava lá pregando. Quando eu terminei de pregar, uma irmã, fui vender meus livros no final, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor Henrique, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu acredito naquilo que o senhor estava falando. Uma portuguesa. Aí eu falei assim: é mesmo? O nome dela é Otília. Falei: a senhora acredita? Ela falou: eu acredito naquilo. Eu me converti na Suíça, em Lausanne, na Suíça. E lá, pastor, no meio dos Alpes suíços, um gelo tremendo, um frio tremendo, no subsolo de uma casa, num bunker de uma casa, havia uma igreja que se reunia ali, pastor. E o poder de Deus tomava aquele lugar. E eu, uma mulher cética, dura, eu acreditei no Evangelho, o Evangelho transformou a minha vida. Aí ela dizia: eu vim aqui para Portugal e eu tenho orado por essa nação. E eu tenho orado e Deus tem falado comigo: eu vou soprar sobre a Europa. Eu vou derramar um grande e poderoso avivamento sobre a Europa. Os irmãos ouviram de uma faculdade que os jovens começaram a fazer o devocional. E de repente eles passaram dias a fios lá, adorando a Deus e glorificando ao nome do Senhor. Eu quero dizer que Deus vai derramar um grande e maravilhoso avivamento nesses últimos dias. Nesses últimos dias, Deus ainda tem algo a fazer de forma extraordinária com a igreja. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Agora eu creio em último lugar. Em último lugar eu creio que o Senhor tem dons para nós hoje. Porque a Bíblia vai falar da chuva serôdia. E vai falar da chuva temporã. Uma chuva é para o tempo certo. Partamos da premissa que aquele tempo de Atos era o tempo certo. Então veio aquela chuva. Mas de tempos em tempos, Deus derrama uma chuva do seu poder, da sua graça e da sua glória. Eu acredito muito no poder da palavra de Deus. Esses dias eu estava no seminário dando aula e eu estava falando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E quando eu estava ali lecionando, um jovem anotava as coisas. E acabou a aula, nós oramos, ele foi para casa. No meio da madrugada, o pai e a mãe dele me ligaram e disseram assim: ele
acordou falando essa língua e colocaram no viva voz. E eu lá na minha casa, 3:30 da manhã, eu o ouvi falando em línguas estranhas. Deus o batizou enquanto ele estava dormindo. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito nessa semente que está sendo plantada. Deus vai batizar muitas pessoas aqui. Deus vai batizar muitas pessoas aqui. Esses dias eu estava lá numa das nossas congregações, a igreja do Infantes Garden, Jandira, e era final de escola dominical, e eu estava lecionando. E de repente um obreiro começou a falar em línguas estranhas. E eu fiquei um pouco irritado, porque eu estava dando aula e eu gosto que as pessoas prestem atenção, porque depois sai da igreja e diz o que pregou, ninguém sabe. É importante ter uma orientação. E aí então eu fiquei meio irritado com o irmão. Mas eu falando aqui e tal, e ele dava mais glória, e falava em línguas. E a igreja foi entrando, eu falei, meu Deus do céu, perdi a direção aqui. Aí daqui a pouco eu peguei e fui encerrando a palavra, encerrei a palavra, agradeci os irmãos e sentei, a igreja pegando fogo. O pastor bateu na minha perna e disse assim, esse menino aqui, ó, é professor de escola dominical aqui, é um menino exímio ensinador, mas eu não podia levar ele ao ministério porque ele não era batizado no Espírito Santo. Mas ele acabou de ser batizado aqui, enquanto a palavra estava sendo exposta. Eu acredito nessa palavra, Eu não acredito na pirotecnia, eu acredito na palavra. É a palavra que vai gerar efeito, é a palavra que vai gerar fruto, é a palavra. Aleluia, se há lugar no seu coração para a palavra vai gerar efeito. Nós temos a história do pentecostalismo recente, onde o Charles Fox Parham, lá em Chicago, nos Estados Unidos, ele lecionava, e ele era um homem branco, para uma igreja de brancos. E os Estados Unidos tinham a questão da segregação racial, apesar de Abraham Lincoln ter feito a lei da abolição da escravidão lá dos negros, mas ainda havia esta diferença, ambientes brancos não entravam negros e assim sucessivamente. E o Charles Fox Parham está dando aula numa escola de brancos, e de repente chega um negro lá, William Joseph Seymour. E aí quando chegou lá, e dizem que ele era gordão, igual eu assim, e ele chegou lá, e aí o Fox Parham disse, você não pode ter aula aqui dentro, mas vamos fazer um buraco. Fizeram um buraco na parede, colocaram uma carteira lá do lado de fora, e ele falou assim, eu vou lecionando aqui, você vai pegando o que der aí, porque havia essa diferença. E aí o Fox Parham começou a lecionar, e havia também uma certa segregação naquela escola, que não existiam mulheres estudando, havia um olhar assim, de rejeição para a mulher, dizer, mulher não pode ir no ministério, mulher não pode receber o batismo no Espírito Santo, mulher não pode. Aí havia aquele olhar. Aí o Fox Parham dando aula sobre o Espírito Santo, entra uma menina chamada Agnes, lá para levar uma documentação para ele. Quando ela chega, ela fica na porta, e ele falando sobre o Espírito Santo, e ela começou a sentir a presença do Espírito Santo, começou a soluçar e chorar, e de repente ela veio à frente, ela foi batizada no Espírito Santo de Deus. Houve um poder de Deus maravilhoso, ela foi embora, ficou batizada no Espírito Santo. E aí o William Seymour do lado de fora ouvindo a palavra. E toda semana o Fox ensinava. Daqui a pouco a palavra de Deus, ela passou aquelas paredes. E ela atingiu o William Seymour lá fora. E ele foi cheio da presença, do poder, da virtude e da graça do Espírito Santo. Foi para a Rua Azusa, montou o movimento da Rua Azusa. E hoje nós temos o movimento pentecostal, vivo e presente aqui. Pega na mão desse irmão e diga para ele, Deus vai fazer coisa grande através da sua vida. Deus vai impactar pessoas através da sua vida. Você nem imagina o que Deus pode fazer através de você. Você nem imagina o que Deus pode fazer através de você. Eu tenho uma amiga advogada. Eu comecei a estudar para a magistratura, e ela também estudando para a magistratura, para nos tornarmos juízes, ela muito mais inteligente do que eu. E aí a gente conversando sempre, ela dizia, olha, pastor, vai orando por mim para eu passar na prova, mas se Deus não quiser me dar a prova lá, pelo menos que Ele me batize no Espírito Santo. E a gente foi conversando sobre isso. Aí eu disse, tá certo, vamos orar.
E o marido dela orando, a gente orando também, a nossa família. Aí um dia ela está no ônibus. E de repente no ônibus ela colocou uma playlist. Cuidado com a sua playlist, meu, que você ouve no ônibus, no trem, no metrô. Cuidado, porque Deus pode te tomar lá. E aí, o que aconteceu? Ela ouvindo um louvor, daqui a pouco ela falou, começou a sentir uma alegria. Começou a sentir um entusiasmo, uma euforia, um êxtase extraordinário do Espírito. E ela de repente deu sinal para o ônibus e desceu. Quando ela desceu, ela foi para trás do ponto que ela estava indo no fórum, lá em Osasco. Aí ela puxou, desceu. Quando ela chegou assim, entrando no ponto de ônibus, assim para trás, o pessoal até achou que ela estava passando mal. Nada, ela estava com vergonha. Ela foi para trás do ponto de ônibus e lá ela começou a falar em línguas. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder da palavra. Essa palavra tem poder. Essa palavra vai encontrar guarida. Essa palavra vai encontrar corações desejosos. Aleluia! Lá na nossa igreja nós tínhamos um pastor. Ele agora está em Alphaville, mas ele era o nosso pastor lá. Ficou por 20 anos pastoreando a nossa igreja. E ele contava uma história. Tinha um irmão lá que trabalhava no fórum. E esse irmão era meio cético. Ele ficava trabalhando numa Olivetti, que é aquela máquina de datilografar, fazendo despachos, decisões judiciais. E ele trabalhava no fórum, e quando falava sobre esse negócio de Espírito Santo na igreja, ele fazia caras e bocas. Ele saía dizendo, isso é coisa de menino, coisa de gente infantil, coisa de gente mente fraca, coisa de gente que não estuda, coisa de não sei o quê. Isso não é verdade. E ele colocava um monte de situação. E o pastor dizia, Deus vai te pegar, rapaz, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. Aí ele está lá trabalhando na Olivetti, no fórum. De repente ele está lá digitando. Ele lembrou de um hino. O Espírito trouxe a ele um louvor. Ele começou a cantar o louvor, sussurrar o louvor. E aí ele, quanto mais ele cantava, mais forte ele apertando a tecla. A letra ia ficando bem marcada. O papel ia ficando amassado. E daqui a pouco o Espírito de Deus desceu sobre ele, ele falou em línguas. E depois ele pegou a Olivetti, colocou na cabeça. E ele saiu correndo com a Olivetti pelo fórum. O pessoal chamou a segurança. A segurança levou ele para o departamento médico, dizendo que ele estava tendo um surto. Quando ele chegou lá, a enfermeira era crente. Quando ela viu ele marchando no poder de Deus, ela disse, eu entendo, meu filho, deixa comigo que eu cuido dele. Fechou a cortina, colocou ele sentado e falou, você está sendo batizado pelo poder do Espírito Santo no seu trabalho. No seu trabalho. Levante a tua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, por gentileza. Abra sua boca. Abra sua boca. Porque Deus tem isso para você. Oh, glória. Fala para o seu irmão, é para você. É para você. É para você, ô jovem, ô garotinho, é para você essa promessa. É para você, ô garotinho, é para você essa promessa. Para essa criança que está dormindo, é para ela. Ô glória, é para essa nova geração aqui. Ô glória, a igreja, irmãos, pentecostal, ela não vai acabar. Porque Deus vai incendiar essa nova geração. É para você, senhor, é para você, senhora. É para você, homem, é para você, mulher. É para você, ministro. É para nós. Aleluia, a glória de Deus, a glória de Deus. É para nós, é para nós. Pega na mão desse irmão e levanta bem alto. Oracandorevachurabai. Lecanto que teremos choramai. Eracandaramachurabai. Abachora canto que teremos noracanoremai. Se você fala em línguas estranhas, fale em línguas estranhas agora. Fale em línguas estranhas agora. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te renovar. Recanto e mai heavy mai tuebai. Recanto e mai o remano que derebai. Le ceremana candore vai.
Deus quer levantar profetas. Profetas. Deus quer levantar profetas. Deus está semeando dom de cura. Deus está semeando dom de palavra de ciência, palavra de sabedoria. Deus está dando dom de discernimento de espírito. Nós pregamos a tua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Ah, meu Deus, penetra agora com a tua palavra na mente e no coração do teu povo. E faz o teu povo, ó Deus, levar essa palavra. E que essa palavra gere frutos e batismos e dons e manifestações de poder para louvor e glória do teu nome. Amém.